pessoal, tudo bem com vocês? Bom, professora Dani, estou gravando um vídeo agora para a disciplina de português para ajudar vocês a memorizar, a entender alguns conteúdos que a gente já viu durante esse ano, tá? Bom, a gente trabalhou com gêneros textuais, né, com tipos de textos diferentes e trabalhamos também com a formação de palavras, né? Então vamos ver um pouquinho. Quais são os gêneros textuais que a gente conhece? Bom, a gente tem o gênero narrativo, que é bem comum, é o que narra uma história, né? Por exemplo, os contos de fadas. E a narração, ela pode ser em primeira pessoa, quando aconteceu a história comigo, eu estou participando da história, ou em terceira pessoa, né? Que é quando eu observei a história ou alguém me contou, mas não aconteceu comigo, tá? Um outro gênero que a gente também lê bastante por aí é o descritivo, em lista de compras, em cardápios, é um gênero bem comum, que descreve as coisas, né? O gênero dissertativo podem ser cartas, né? Formas de textos argumentativos que você está expondo a sua opinião. Então, você está dissertando, está escrevendo algo, né? Tem o gênero expositivo, que normalmente são as entrevistas, num formato de perguntas e respostas, né? E o gênero injuntivo ou instrucional, que são as receitas, as bulas de remédio, os manuais de instrução, né? Eles instruem algo, eles te passam uma instrução, um passo a passo de como você executar aquela tarefa. Esses gêneros textuais a gente já está bem habituado, né? Porque a gente vê no nosso dia a dia vários deles. E é importante a gente conhecer a classificação dos textos que a gente está lendo, né? Bom, e sobre a formação de palavras? Os textos são formados por frases, as frases são formadas por palavras, né? E as palavras são formadas por que classe? Pelas sílabas, né? Então, assim, a gente divide as palavras em 4 tipos: monossílaba, que é uma sílaba, dissílaba, que seriam 2, trissílaba, que seriam 3 sílabas, e polissílaba, que são 4 ou mais, né? Então, por exemplo, a palavra pó. Pó, a gente não consegue separar, né? A gente só faz um som com a boca, pó, uma vez só. Então, ela é uma monossílaba, né? A palavra meu, né? Também não consigo separar, fiz apenas um som. Então, é uma monossílaba, ela tem apenas uma sílaba. A palavra régua, se eu for dividir, são 2 sons, né? Régua, fiz 2 sons, régua. Então, ela é uma dissílaba, tem 2 sílabas. A palavra porta, eu fiz 2 sons também, então ela é uma dissílaba. A palavra borracha, então eu fiz 3 sons com a boca, né? Ela é uma trissílaba, né? A palavra matemática, ela passou da polissílaba, elas têm 5 sílabas, né? Então, poli são 4 ou mais, então ela é uma polissílaba, certo? Matemática. Mexi 5 vezes a boca, saiu 5 sons, né? Então, é uma polissílaba. Aí, aqui, a gente tem outros exemplos, né? Monossílabas. Meu, pó, que, sim, não. São palavras que não se pode dividir. Elas têm apenas uma sílaba. As dissílabas. Porta, régua. Na dúvida, a gente bate palma, né? Porta, régua, né? Para cada sílaba que a gente fala. Trissílabas. Borracha, óculos, né? Então, são 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais, como a palavra matemática, né? Matemática, certo? E as sílabas, elas podem ser mais fortes ou mais fracas, ou seja, mais fortes são tônicas, as mais fracas são átonas, tá? Como na palavra café, né?
café. Qual é a mais forte? Fé. Essa é a minha sílaba tônica nessa palavra. Café é uma palavra dissílaba, ela tem 2 sílabas, né? Como a gente tá vendo ali na divisão. E o fé é a minha sílaba tônica. E a minha outra sílaba é a minha sílaba átona. Vai ser mais, a gente vai usar mais a palavra da sílaba tônica, tá? A gente vai mais falar sobre a sílaba tônica. Bom, a sílaba tônica, ela pode ter o acento agudo, circunflexo e til, ou til, né? O agudo é aquele ali, que a gente tá vendo na palavra café, certo? O circunflexo é da palavra vovô, por exemplo, tá? É aquele chapeuzinho. Então, observem ali, café é um substantivo no grau normal. Se eu colocar ele no grau diminutivo, a sílaba tônica muda, porque ele perde o acento, né? E aí passa a ser cafezinho, cafezinho. O zi é a mais forte, quando ele está no grau diminutivo. Olhem ali a palavra vovô, né? Vovô. A minha sílaba mais forte é a última, aonde está o acento circunflexo, no grau substantivo, no substantivo com grau normal. Mas se ele estiver no grau diminutivo, ele perde o acento e aí a sílaba tônica passa a ser a sílaba zi. Vovozinho, vovozinho, certo? Então, quando a gente tem dúvida de aonde está a sílaba tônica, basta a gente falar a palavra de uma forma diferente, né? Por exemplo, a gente fala café ou fala café? Café. A gente fala café, né? Então, a gente sabe que a sílaba mais forte é fé, ok? Então, a gente sempre pode falar a sílaba tônica em outra posição para ver se está correto ou não, tá? E a palavra com o til, que é, por exemplo, a palavra manhã. Sem o til, ele fica manha, né? Manhã, manhãzinha. Ali ele não perde o til, mas muda o lugar da sílaba tônica, certo? Não é mais o nhã, é o zi de novo. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com as palavras que tem til, principalmente, né? Para ver aonde, quando elas estão no diminutivo, muda a sílaba tônica, certo? Então, manhãzinha. E no grau normal, manhã, manhã, tá? Então, é a última sílaba onde está acentuado ali com o til, que é a mais forte. E aí, a gente tem a classificação pela sílaba tônica. O que seria isso? Classificar é dizer se ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona, né? Mas o que são essas palavras tão diferentes e tão grandes, né? Oxítona é quando a gente fala que a sílaba mais forte é a última. Uma paroxítona é quando é a penúltima. E uma proparoxítona é quando é a antepenúltima. E a gente sempre conta do final para o começo da palavra. Então, a gente conta ao contrário, tá? A gente escreve de uma forma, mas para a gente achar a sílaba tônica e classificar como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, é do fim da palavra para o início. Então, por exemplo, a palavra café, eu escrevi ali, né? Lá para o final, eu começo lá na oxítona. Fé é a última sílaba, K é a penúltima, certo? Aonde é a mais forte? Fé. Então, ela é uma oxítona, certo? A palavra régua também é uma dissílaba. Então, eu começo lá no final. Escrevo guá na última coluna, que é a de oxítona, que é a última sílaba. Escrevo ré na paroxítona, que é a penúltima, certo? Então, régua, régua. A minha mais forte é ré, então ela é uma paroxítona, porque a mais forte é a penúltima sílaba, tá? A palavra relógio, eu dividi ali, então, é uma palavra com 4 sílabas, né? Ela é uma polissílaba. Relógio, o O é a oxítona, é na coluna da oxítona, porque é a última. O Gi na coluna da paroxítona, porque é a penúltima,
né? O ló na coluna da proparoxítona, porque é a antepenúltima sílaba. E o ré daí fica sem classificação, tá? Porque a gente classifica até a antepenúltima sílaba. E qual que é a mais forte nesse caso? Relógio. É o ló. Então, a gente vai classificá-la como uma proparoxítona, certo? A quantidade de colunas vai mudar de acordo com o tamanho da palavra. O que vocês têm que saber é que vocês vão construir sempre do final para o início da palavra. Então, oxítona é a última coluna, a última sílaba. Paroxítona é a coluna do meio, né? A penúltima sílaba. E proparoxítona é a antepenúltima sílaba, tá? Então, façam o mesmo teste, por exemplo, com a palavra relógio. Se não fosse o ló, qual poderia ser a sílaba tônica? Vamos falar de outro jeito? Relógio. Relógio. Ela seria uma paroxítona. Mas a palavra relógio existe? A gente fala assim? Não, né? Então, ela é uma proparoxítona, porque a gente fala relógio, ok? E tem uma curiosidade. As sílabas são contadas do final da palavra para o começo, lembrem-se disso. E também todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas elas têm acento, como a palavra relógio, como a palavra tônica, como a palavra sílaba, tá vendo? Tônica, K é a última sílaba, Ni é a penúltima, To é a antepenúltima, ela é a mais forte e está acentuada. Na palavra sílaba, Ba é a minha última sílaba, Lá, penúltima e Si é a mais forte e está acentuada. Então, todas as proparoxítonas, ou seja, quando a minha antepenúltima sílaba é a mais forte, levam acento circunflexo ou agudo, certo? Então, elas são todas acentuadas. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.